Olá, pessoal, tudo bem? Estou de volta aqui no episódio Arte. E hoje eu vou compartilhar com vocês um insight que eu tive desde quando eu acordei. E esse insight ele vai falar sobre o processo da arte, né? Ele vai falar onde o processo é a própria arte, né? Não estou falando de um lugar romântico onde o gênio aparece e a obra brota do nada. Eu falo de um processo concreto, de um caminho de artista que vive de seu fazer, de um negócio que eu mesmo construo no meu ateliê, no meu computador, no meu sketchbook, no meu feed, nos meus cadernos. Quando lembro dos meus trabalhos acadêmicos, eu percebo que isso já estava lá, bem antes das redes sociais existirem na minha rotina. Um desses trabalhos foi o projeto que eu fiz chamado Os Bastidores da Folia. Nesse projeto, né, eu escolhi mostrar o que normalmente se esconde, o bastidor da criação carnavalesca, o labor por trás da fantasia, por trás da pesquisa, por trás da criação do croquis, por trás de um enredo de um samba que ele traz o tema e você, a partir daquilo ali, inicia suas pesquisas, suas referências e coloca de forma visual o que vai ser, né, trabalhado na avenida. O brilho, as cores. Eu não quis mais apenas celebrar o resultado, eu quis mostrar o que acontece antes da lente do fotógrafo, antes do que é visto no espetáculo da TV, antes do palco, antes do ensaio, antes do aplauso. Um outro projeto foi Croquis, o Espelho do Traço, que foi um trabalho de pós-graduação na UFJF, e o foco não era o desenho pronto, no caso o croquis, mas o próprio rascunho como espelho do pensamento. E esse projeto ele foi desenvolvido para uma especialização em moda. Então esses desenhos, eles eram desenvolvidos nos próprios moldes, que eles se adequavam ao manequim como mulagem. E o estudo desse molde estava desenhado no próprio desenho. Esse projeto croquis depois ele virou um curso, inclusive, de extensão da UFJF de moda, onde eu compartilhei, né, os conhecimentos de desenho de croquis com várias pessoas. Em vários estudos sobre cadernos de desenho, pesquisadores argumentam que o caderno ele não é só um recurso secundário para compreender a obra final, mas um índice que potencializa efeitos de experiências artísticas que nunca chegarão a ser materializadas. Muitas vezes nesses cadernos tem nossas colagens, nossos insights, ideias que não iriam ou nunca foram para o papel ou que já existem. Então esses cadernos eles são muito ricos, eu chamo eles de laboratório de ideias. Mais uma ocorrência aí de que o processo na arte é muito importante para o artista e para quem só vê o espetáculo pronto. E no mestrado, na UERJ, eu fiz a minha dissertação com o nome de Croquis, Vestígios e Atravessamentos Poéticos no Caderno de Artista. O caderno, nesse caso, ele deixa de ser apenas um suporte e ele se torna um campo de pesquisa, um lugar onde o tempo, a memória, o devaneio, o material, o erro se encontram e se atravessam. Inclusive, tem uma curiosidade que quando eu assistia às aulas do mestrado, eu tinha um caderno que eu anotava tudo à mão. E na hora de escrever a tese, né, cumprindo as normas da ABNT, eu pedi para colocar em um capítulo todas as minhas anotações das aulas à mão. Eu escaneei cada página do caderno e anexei isso ao projeto, isso foi aprovado, academicamente falando, né. E essa parte manual, ela também está dentro do trabalho acadêmico, dentro daquela rigidez de fontes, tamanhos, espaços, caracteres, enfim. E uma outra situação é que esse caderno, existia um caderno mesmo. Esse caderno eu confeccionei ele num tamanho maior, com folhas de texturas e pesos variados, um caderno com capa dura, encapado com tecido, com fechamento em cerâmica, um botão de cerâmica e costurado à mão com linha encerada. Então é um caderno muito rico. Ele chega a ser um caderno de artista, onde ali tem folha de craft, folha de canson, tecido com experiências de silk e vários outros técnicas que eu explorei por ali. Então tudo isso atravessa a questão do processo, tudo isso atravessa uma prévia de realização. O que foi a obra nesse caso? O processo que eu estava estudando.
Pesquisadores de arte, né, como pesquisa, lembram que, quando o artista ele registra, narra e compartilha esse processo, ele está produzindo conhecimento sobre o próprio fazer e não apenas um passo intermediário, né? Com isso vem o questionamento contemporâneo, atual aí, das redes sociais, né? No meu caso, eu sempre valorizava ali o produto final, a imagem pronta, limpa, a foto perfeita, sem borracha, com edição no caso, né, sem risco, sem nenhuma interferência que pudesse atrapalhar o olhar ali, sempre pensando na questão da imagem visual, estática muitas vezes. Mas hoje percebo que o que mais gera empatia, identificação, interação, proximidade, valor, experiências, é justamente aquelas que mostram o processo. Tenho pesquisado várias artistas, ilustradoras pelas redes sociais e analiso cada perfil também dessas que expõem o seu processo. Penso se há algum limite entre esse processo ou não, penso se é intencional ou não, preparado, algumas sim, outras não, enfim. O caderno aberto, o croquis cheio de rabiscos, o material que deu errado, o erro que virou ideia. Então isso faz parte. Geralmente a gente só quer mostrar as coisas que deram certo. Quando o pesquisador Marcelo Eugênio, ele ao analisar, né, os cadernos de desenho, ele diz que esses cadernos, eles são um espaço de tesouros, feitos de colagens de tempos, memórias, desenhos e fragmentos. Ele está falando aí no processo que não é o que existe para servir a obra final, mas para existir em si mesmo. A Aline Dias também, uma pesquisadora, ela reforça isso, né, ela fala que o caderno de desenho, ele não é apenas um suporte de ideias futuras, mas um campo de experiências artísticas que muitas vezes, né, nunca se tornarão grandes obras, mas continuam potentes enquanto experimentação, enquanto registro. Então esses registros é a história do artista, é a história da criação, ela está documentada ali. Eu nas minhas aulas do curso de design, de moda, arquitetura, eu sempre dou desenho de observação, eu sempre peço um caderno, um registro, porque aquilo faz parte da história. Eu não vou querer ver o desenho da última aula, eu quero ver o do início, de como ele chegou, e quero ver todo o processo. Então isso é muito importante. No contexto da arte como negócio, né, não falo aqui de arte terapia, não falo aqui da arte para desestressar muito, né, eu falo da arte como profissão, arte como negócio, isso é estratégico, né. Essa questão de mostrar o processo é uma estratégia. Nas redes sociais também é uma estratégia. Quase um padrão hoje em dia, é quase uma regra. Quando você mostra o processo, o cliente ele entende o valor do tempo, do ensaio, do experimento, do estudo do risco. Isso pode acontecer não só no desenho, na arte visual, mas na música. Geralmente as pessoas elas só veem o show pronto, o espetáculo pronto. Não vê o trabalho ali de montagem de tantos fios que ficam escondidos ali. Montagem de som, montagem de palco, montagem de cenário, né, e tudo isso ninguém tem noção de qual trabalho é. E o valor final ele é agregado a todo esse processo, é onde vai chegar. Então, né, que é o quando você mostra o processo, o cliente ele entende o valor do tempo, do ensaio, do experimento, como eu li, né, em outras obras também, como eu li isso em alguns livros, em artigos também, e repito aqui, você passa de prestador de serviço para pesquisador, pensador e criador de linguagem. Você fortalece a sua marca, porque o que você mostra é quem você é, não só o que você entrega. Rita Irving, ao propor a artografia, insiste que o verbo não é apenas criar, nem apenas ensinar, nem apenas pesquisar, mas criar, pesquisar e ensinar ao mesmo tempo. Tudo faz parte do processo. Em outras palavras, como artista multilinguagem entre arte, moda, desenho, bioenergia, saúde, espiritualidade, arte, pesquisa, arte, se o processo é o próprio lugar de atravessamento. Então, eu falo isso, né, deixo esse registro aqui, justamente nesse podcast, que eu coloquei o nome de Arte-se. Tenho mania de mudar nomes em pouco tempo, mas esse nome, ele também é um verbo. Ele é um verbo, repito aqui, que ele não é apenas criar, nem ensinar, mas é tudo junto. Eu, como artista multilinguagem, trabalho tudo junto.
trabalhe as conexões, e o processo é muito importante. E assim surge o nome, né, desse podcast aí, faz sentido, porque o verbo aqui é se hartar, se transformar, se pesquisar, se afirmar. Então, é isso por hoje. E se você, né, sente aí que as redes sociais só valorizam o produto final, lembre-se de que o croquis conta mais do que a imagem pronta. O erro conta mais do que a perfeição. O caminho conta mais do que o destino. Então, vamos perder o medo, vamos ter coragem de começar, mesmo com medo, porque o medo, ele tem medo da ação. E é desse caminho, desse processo que nasce não só a obra, mas também a sua carreira, o seu negócio, as suas próprias causas e pesquisas, como eu tive essa luz hoje. Então é no processo, é no caminho que a gente pega e vai destruindo tudo que tiver impedindo a nossa passagem. Vai empurrando com a mão, jogando para o lado as folhagens, vai tirando as pedras do caminho, vai usando a sua lanterna, a sua intuição como guia e focando sempre na experiência. Então é isso. Se gostou desse assunto, deixa um comentário, me siga nas redes sociais, danibrito.arte, e a gente se vê por aí. Até mais.